Olá, pessoal! Sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, e a gente vai começar aqui nossas aulas teóricas para esse exame de ordem, para que você se sinta preparado para garantir a aprovação. Porque eu já disse isso para vocês e eu repito aí, vou repetir nas pílulas, nas resoluções de questões. Direito administrativo é fundamental para uma boa preparação, tá? A gente tem visto, primeiro, são 6 questões na primeira fase, tá? Então, 6 questões é bastante coisa, porque o conteúdo da matéria não é grande. Então, no custo-benefício, estudar direito administrativo para garantir 6 questões vale muito a pena. É uma matéria aí boa no custo-benefício. E também é uma matéria que tem sido escolhida para a segunda fase e que tem tido um resultado muito positivo, né? Porque no direito administrativo também nós não temos o conteúdo tão grande para essa preparação da segunda fase. Então, caso você opte por administrativo na segunda fase, pode confiar em mim que a gente vai estar junto para analisar todos os pontos importantes dessa matéria. A gente marca o código todo, deixa ele todo colorido, cada um por tema, né? Então, fique tranquilo, pode confiar em mim. São mais de 15 anos trabalhando aí em direito administrativo na prova do exame de ordem. Não tenho o que ser surpreendido, né? Fique confiante que a gente vai estar juntos nessa preparação da segunda fase. Vou te passar rapidinho minhas redes sociais, @MatheusCarvalhoProf, é como você me encontra no Instagram, e Professor Matheus Carvalho é o meu canal do YouTube e a fanpage no Facebook, tá? Mas @MatheusCarvalhoProf no Instagram, certo? Vamos embora, que eu quero começar direito administrativo pelo princípio. Exatamente. Na verdade, pessoal, é importante que você tenha na cabeça que os princípios que norteiam uma determinada matéria são fundamentais para se entender a estrutura dessa matéria. E o direito administrativo não é diferente. Quando a gente entende os princípios, você aprende a raciocinar o direito administrativo. Exatamente. A ideia é de que você entende como raciocinar o direito administrativo. Você passa a entender o raciocínio da matéria. Entender os princípios é pegar o fio da meada. Cada matéria tem os seus princípios, né? Quando você estuda lá o direito penal, indúbio pro réu, né? Que se lasque a sociedade. Né? Direito do trabalho, tem aquela garantia ali de primazia da realidade, defesa do empregado. Pois é, o direito administrativo também tem uma lógica. E depois que você entender essa lógica, tudo mais que a gente conversar é muito simples. Eu preciso que você capte essa lógica. E a lógica do direito administrativo se baseia em 2 princípios básicos, 2 pilares. O primeiro é o que diz supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado é o primeiro pilar. E ela estabelece todas as garantias, todas as prerrogativas que a administração pública tem. Eu estou lhe dizendo, pessoal, que sempre que houver uma necessidade, o Estado pode restringir direitos individuais para atender ao interesse público. O interesse público é supremo em face do interesse dos particulares e, por isso, se houver necessidade, o Estado pode limitar e restringir direitos individuais para atender a esse interesse público. Essa é a ideia da supremacia. Para atender ao interesse público, eu posso restringir e limitar o exercício de liberdades individuais. Essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado embasa as prerrogativas da administração. Então, contratos com cláusulas exorbitantes e prerrogativas, atos com atributos, né? Tudo isso decorre dessa supremacia. Mas não tem limite? É porque assim, você vai dizer desapropriação. O que é desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando o bem de um particular. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Mas não tem limite? Claro que tem. E o limite é a indisponibilidade do interesse público. É o outro pilar. O interesse público é indisponível porque o administrador não pode atuar se não for para atender ao interesse público. Então, o interesse público é supremo, eu posso estabelecer restrições e limitações para alcançar
esse interesse público, mas também o interesse público é indisponível. E, em razão disso, a legislação cria limitações ao Estado. Limitações justamente para evitar que se abra a mão do interesse público e se corra atrás de interesses individuais. Então, a ideia é de que o interesse público goza de supremacia, mas, ao mesmo tempo, eu preciso atender a essa indisponibilidade. E para evitar que o administrador abra mão do interesse público, se criam limitações, restrições ao Estado. Essa é a ideia da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Essa indisponibilidade estabelece limitações ao Estado para evitar que o administrador abra mão do interesse público e busque os interesses dele. E isso, pessoal, é o que interessa para a gente. As prerrogativas do Estado versus as limitações do Estado é o que forma o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. Exatamente. Ao longo de todas as matérias que nós vamos conversar a partir de agora, o que vocês vão aprender é isso aqui. São as prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso é a ideia do regime jurídico administrativo. Então, servidores, têm prerrogativas? Claro, tem estabilidade, tem vantagens, mas dependem de concurso, não podem acumular cargo nem emprego, né? Os contratos, cláusulas exorbitantes, garantias, mas dependem de licitação, tem que ter prazo determinado. Ou seja, toda atuação administrativa se pauta nisso, nas prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. A ideia é de que ambos formam o regime jurídico administrativo. E desses dois pilares decorrem todos os princípios que nós vamos conversar. Todos os princípios de direito administrativo são constitucionais, tá? Nós temos alguns princípios constitucionais expressos e temos outros princípios constitucionais implícitos, mas todos eles decorrem da Constituição. E eu quero começar com os princípios expressos. O artigo 37, caput, estabelece que a atuação administrativa deve respeitar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O velho e conhecido LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os 5 princípios básicos que norteiam toda a atuação administrativa. Vamos falar um por um? Vamos lá. Eu começo pela legalidade e a primeira coisa que eu te peço, esqueça tudo de legalidade que você aprendeu até hoje. Por quê? Você aprendeu a legalidade com base no direito privado. O artigo 5º da Constituição diz que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Essa legalidade é a legalidade aplicada aos particulares. A gente chama isso de princípio da não contradição à lei. Não contradição à lei, por quê? O que eu estou lhe explicando é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. E o raciocínio que nós tiramos disso é: tudo que a lei não proíbe é permitido. Isso. No âmbito do direito privado, se aplica a ideia da autonomia da vontade. Então, com base nessa autonomia da vontade, tudo que não está proibido na lei presume-se permitido. O raciocínio é: se a lei não proíbe, é porque a lei permite. Não havendo proibição legislativa, o que existe é o permissivo legal. Por isso, o particular pode atuar sempre, desde que ele não contrarie a lei. Se a lei for silente, ele pode agir. No âmbito do direito público, não. No âmbito do direito público, o administrador não pode atuar sempre que a lei não proíbe. Aqui, o administrador público só atua quando a lei permite. A gente chama isso de princípio da subordinação à lei. Diferente dos particulares, em que se estabelece que vigora a autonomia da vontade, e por isso, para os particulares, tudo que não está proibido presume-se permitido, no âmbito do direito público é diferente. Eu não posso considerar
que tudo que não está proibido presume-se permitido, porque para o agente público ele só pode atuar quando a lei permite. A ideia é de subordinação à lei. Só há permissão de atuar se a lei previr essa atuação, expressa ou implicitamente, porque nós temos a prática de atos discricionários, né? Mas a ideia é de que o administrador público só atua quando a lei permite. Ele não atua porque a lei não proíbe, ele só atua se houver permissivo legal. Além da legalidade, impessoalidade. Impessoalidade significa não discriminação. Tradicionalmente, quando a gente fala do princípio da impessoalidade, nós estamos tratando da não discriminação. O que é isso? É a ideia de que quando o administrador público atua, não é relevante para a atuação dele saber quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Não faz diferença. Para fins de atuação desse agente, a pessoa que vai ser atingida pelo ato não é relevante. Ele atua da mesma forma, independentemente da pessoa que o ato vai atingir. E olha, eu falo de não discriminação, mas entenda que ele não pode discriminar, nem para beneficiar e nem para prejudicar, né? A ideia é de que ele não pode discriminar, nem como forma de beneficiar essa pessoa e nem como forma de prejudicar essa pessoa. Isso é impessoalidade. É a não discriminação nem para benefício e nem para prejuízo. Vamos lá. Nomeie um servidor. Quem é? Eu não sei. É o primeiro colocado no concurso. Contrate alguém. Quem? Não sei. É o vencedor da licitação. Os critérios de atuação administrativa são critérios objetivos, são critérios não pessoais. A ideia é de não discriminação efetivamente. Critérios impessoais. Eu não posso nomear ele porque ele é meu parente, né? Eu devo nomear porque ele foi o primeiro colocado no concurso. Inclusive, esse enfoque aí do princípio da impessoalidade, ele fundamenta a súmula vinculante número 13, que é a súmula que veda o nepotismo, né? Eu não posso nomear parente até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro, porque eu não estarei nomeando para atender ao interesse público, eu estarei nomeando em razão da pessoa que é nomeada, que é o meu parente. Então, eu não devo discriminar. A atuação administrativa deve se pautar em critérios objetivos, critérios não pessoais, seja para beneficiar, seja para prejudicar. Modernamente, a doutrina também estabelece que a impessoalidade deve ser enxergada sob a ótica do agente. Então, impessoalidade é não discriminação? Ninguém discute. Mas também a impessoalidade deve ser enxergada sob a ótica do agente público. No momento que o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Isso também é impessoalidade, tá? A ideia de que a conduta do agente não deve ser imputada à pessoa do agente, mas sim ao Estado. Então, com base nisso, por exemplo, nós temos a regra do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse artigo 37, parágrafo 1º diz que nas propagandas de governo não se pode constar nome, símbolo, imagem, nada que gere promoção pessoal do agente. Isso é impessoalidade. Caiu numa prova de OAB, segunda fase, dizia João do P fez uma obra, e ele mandava que ao final de cada obra se colocasse assim: essa obra é um presente de João do P para a comunidade tal. E perguntava qual era o princípio violado. Claramente, aqui o princípio da impessoalidade. Quando a obra era executada, não era a pessoa de João do P quem estava executando a obra. Na verdade, quem estava executando a obra ali era o município, era o poder público, e não a pessoa do agente. Então, o raciocínio é de que a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente público. Quando o agente público pratica um ato, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Além da legalidade e da impessoalidade, moralidade. Moralidade significa honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção.
é o que nós chamamos de moralidade jurídica, tá? Ela não se confunde com a moral social. Não pode de short curto para repartição. Não. A moralidade que está sendo trazida pelo caput do artigo 37 é a moralidade jurídica. É a honestidade, é a boa-fé, é a lealdade de conduta ao tratar com a coisa pública. Então, por exemplo, a prova de concurso dizia que determinado sujeito, servidor público, a gente sabe que a Lei 8.112 estabelece que será aplicada a demissão ao servidor que praticar uma conduta escandalosa ou incontinência pública na repartição. Então, conduta escandalosa ou incontinência pública gera demissão. Aí a questão dizia, determinado servidor foi encontrado na repartição fazendo sexo. Sexo é escandaloso? Digo, na repartição, né? Não quero falar sobre isso. No outro dia eu falei isso na sala, uma aluna disse, não, professor, sexo não é escandaloso, não. Mas, obviamente, não é essa a minha pergunta, né? Por mais silencioso que seja, é uma conduta escandalosa praticar sexo na repartição. Então, em razão da situação, o sujeito foi demitido. E a questão dizia, a demissão é decorrência do princípio da moralidade. Não é verdade. A moralidade do caput do artigo 37 não é essa. A moralidade aqui é a moral jurídica, é a honestidade, é a boa-fé de conduta, é a não corrupção no trato com a coisa pública, é moralidade enquanto probidade, tá? Então, faça sexo na repartição, mas não desvie verba, não se valha de tráfico de influência. O raciocínio aqui é de moralidade enquanto probidade, honestidade, boa-fé de conduta ao tratar com a coisa pública. Isso é moralidade, tá? Além da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade. Os princípios não são absolutos, nenhum deles é. As normas, princípios devem ser analisadas no seu grau de abstração. Então, se houver conflito entre as normas, haverá ponderação de interesses. Esses princípios não têm caráter absoluto. E a publicidade também não. Por isso, é possível a prática de atos sigilosos por motivo de relevante interesse coletivo, para garantia da segurança nacional. Então, em algumas situações, se admite a prática de atos sigilosos. Sim, mas a princípio, a atuação administrativa deve ser pública. A publicidade é um princípio que norteia a administração pública. Num primeiro momento, a administração pública deve atuar e essa atuação da administração deve ser transparente. É possível se excepcionalizar o princípio da publicidade, como eu disse. É possível a prática de atos sigilosos por motivo de relevante interesse coletivo ou para garantia da segurança nacional. Então, por motivo de relevante interesse coletivo, para garantia da segurança nacional, é possível a prática de atos sigilosos. Excepcionaliza-se a publicidade. Mas, a princípio, a atuação administrativa deve ser pública. A publicidade é um princípio a ser seguido. A administração deve atuar atendendo a essa transparência, a essa publicidade. Primeiro, porque a publicidade ela viabiliza o controle social da atuação administrativa. Exatamente. A ideia é de que se o cidadão não sabe o que está acontecendo, ele não consegue controlar. A publicidade torna possível o controle da sociedade sobre os atos da administração. Se o ato da administração pública for sigiloso, a administração não informa o cidadão não toma conhecimento do ato, não tem como fazer o controle sobre aquele ato. Então, a publicidade viabiliza esse controle. No momento que o ato é dado a ele publicidade, o cidadão passa a ter conhecimento desse ato. E, tendo conhecimento desse ato, pode controlar esse ato administrativo. Mas também a doutrina moderna vem dizendo que a publicidade deve ser enxergada como condição de eficácia dos atos administrativos que se dirigem aos cidadãos. Para que o ato produza efeitos regularmente, ele depende de publicidade. Vou explicar. Imagina o seguinte. Um prefeito edita uma norma e diz, nessa rua ninguém estaciona. Esse ato do prefeito
é perfeito e válido, né? Mas enquanto não vier uma plaquinha dizendo proibido estacionar, você vai continuar estacionando. Porque o ato é perfeito, é válido, mas ele não está apto a produzir efeitos ainda. A eficácia desse ato vai depender da publicidade. Enquanto não houver publicidade, esse ato não tem como produzir efeitos, ele não tem como ser eficaz. Então, o raciocínio é de que essa eficácia vai depender da publicidade do ato. O ato administrativo somente será eficaz, ele somente poderá produzir efeitos depois que for dada a ele a devida publicidade. O raciocínio é de que essa publicidade passa a ser condição de eficácia do ato que se dirige ao cidadão, se dirige à sociedade como um todo, tá? Além da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, o princípio da eficiência. A eficiência não é originário da Constituição. É um princípio que foi inserido pela emenda 19, de 98. Claro que eu não estou lhe dizendo que antes de 98 a administração não precisava ser eficiente, tá? Eu só estou lhe dizendo que o princípio da eficiência se tornou um princípio expresso após a emenda 19 de 98. Com a emenda 19, a eficiência passa a ser um princípio constitucional expresso. Toda atuação administrativa deve se pautar na busca pela eficiência. Para que essa atuação seja legítima, ela tem que se pautar nessa garantia de eficiência. A eficiência é necessária para que o ato possa ser lícito, legítimo. E a doutrina atual defende que a eficiência é uma norma de aplicabilidade imediata. Né? Porque alguns doutrinadores diziam, um princípio fluido, depende de regulamentação para ser aplicado, não é uma norma de aplicabilidade imediata, depende de aplicabilidade posterior. Não é verdade. O entendimento hoje é de que o princípio da eficiência tem aplicabilidade imediata. Ou seja, é uma norma de eficácia plena, eficiente, é aquele que produz muito com pouco gasto. Então, o princípio da eficiência é isso. O princípio da eficiência nada mais é do que a possibilidade do sujeito produzir gastando pouco. Então, se ele produzir muito gastando pouco, ele é eficiente. Tá? A ideia da eficiência é a busca pela obtenção de bons resultados. A busca pela obtenção de resultados positivos retrata o princípio da eficiência. Agora, não basta verificar se o ato praticado pelo agente é lícito. Na hora de praticar o ato, ele não vai somente verificar se o ato é lícito, ele vai verificar também se esse ato é eficiente, se esse ato vai conseguir produzir efeitos efetivamente. A ideia é lícito? É. E é eficiente? Porque se não for eficiente, não adianta ser lícito. Não basta ele ser legítimo, ele precisa também ser eficiente. Ou seja, é a busca pela obtenção de resultados positivos que norteia toda a atuação administrativa. Tá? Também, ainda expressos na Constituição Federal, não mais no caput do artigo 37, mas no artigo 5º, inciso 55, nós temos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Contraditório e ampla defesa também são princípios constitucionais expressos. A ideia é saber o que acontece no processo e também saber o que esse acontecimento gera. Então, a ideia é simples. Eu preciso saber o que está acontecendo no processo e eu tenho que ter o direito de me manifestar acerca desses acontecimentos. Então, um princípio não vive sem o outro, tá? A Constituição fala expressamente que serão respeitados o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais e em processos administrativos. Então, contraditório e ampla defesa são princípios constitucionais expressos tanto para os processos judiciais quanto para os processos administrativos. Isso não é limitado aos processos administrativos, tanto os processos judiciais quanto os processos administrativos devem atender a esses princípios de contraditório e de ampla defesa. Tá? O que acontece? Quando eu trato de contraditório e ampla defesa,
no âmbito do direito processual civil, a gente costuma aprender que o direito à ampla defesa abarca o direito à defesa prévia, abarca o direito à defesa técnica e também o direito ao duplo grau de jurisdição, que aqui a gente não fala em jurisdição, né? Mas o duplo grau de julgamento. A questão é, essa ampla defesa é assim tão ampla aqui também? Abarcando o direito à defesa prévia, o direito à defesa técnica e o direito ao duplo grau? Vamos lá. O direito à defesa prévia ninguém discute. O sujeito, ele tem direito a se defender antes da manifestação da decisão administrativa. O direito à ampla defesa, ele não deve ser meramente formal, deve ser o direito de tentar formar o convencimento do administrador. Então, ele vai ter o direito de defesa prévia e ele deve exercer esse direito de defesa previamente à decisão administrativa. Antes da decisão administrativa, ele tem o direito de se defender, tá? Então, a ideia é de que essa defesa prévia é o direito de se defender antes da decisão ser proferida. Também ele tem direito à defesa técnica, né? A defesa por advogado. Só que aqui levanta-se uma questão. E se ele não quiser constituir advogado, ele pode se defender pessoalmente? Pode. E aí, nesse caso, nós temos a súmula vinculante, número 5, manjadíssima, mas que continua caindo nas provas de vocês, tá? A súmula vinculante número 5, ela retira a obrigatoriedade da defesa técnica. Então, essa súmula diz que a ausência de advogado não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Então, a ausência de defesa técnica por advogado não gera nulidade desse processo administrativo disciplinar. Em outras palavras, ele pode constituir advogado, mas ele não precisa constituir advogado se ele não quiser. Então, cuidado com a leitura dessa súmula. A administração não pode negar a ele a constituição de advogado. O que a súmula está dizendo é a ausência de advogado por vontade do particular não gera nulidade do processo, tá? Então, ele pode optar por não constituir advogado, e se ele não constituir advogado, isso não gera nulidade desse processo administrativo disciplinar. Ele tem o direito de se defender, né, de exercer o postulante dele na esfera administrativa, de se defender pessoalmente. Se ele quiser constituir advogado, ele pode. Se ele não quiser, ele pode se defender pessoalmente no processo administrativo. Então, o direito à ampla defesa aqui abarca o direito à defesa técnica, mas não gera uma obrigatoriedade da defesa técnica. Ele pode se defender pessoalmente, sem a presença de advogado. E, por fim, o duplo grau de julgamento. Porque aqui eu não posso falar em jurisdição, né? Não existe jurisdição na esfera administrativa, mas eu te pergunto, ele tem o direito ao duplo grau? Ele tem direito a julgamento e rejulgamento na esfera administrativa? Tem. Inclusive, essa é a leitura que nós tiramos da súmula vinculante número 21. A súmula vinculante número 21 é a súmula que estabelece que, quando estivermos tratando de processo administrativo, quando o sujeito quiser recorrer, eu não posso exigir garantia, depósito prévio ou caução. Por quê? Porque eu restringiria o acesso ao recurso. E o direito à ampla defesa abrange o direito ao recurso ao duplo grau de julgamento. Eu não posso restringir o acesso ao duplo grau de julgamento por meio da exigência de depósito prévio. Essa é a leitura da súmula vinculante número 21, né? É inconstitucional a exigência de depósito, garantia, caução para interposição de recurso administrativo. A interposição de recurso administrativo tem que ser livre e restringir isso à exigência de depósito prévio seria violar o contraditório e a ampla defesa. Então, cuidado com essas duas súmulas, porque elas caem bastante em prova, e o direito à ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais expressos no artigo 5º da Constituição Federal.
Eu já volto em um minutinho para a gente falar dos princípios implícitos, não menos importantes, e seguir na nossa matéria, tá certo? Sai daí não, é rapidinho.